Olá, CryptoPower! Sejam bem-vindos a mais uma atualização da semana, momento em que eu trago um pouco da minha visão frente ao deslocamento possíveis dos preços aqui no Bitcoin, e a minha ideia também é trazer para você possibilidades que podem te dar uma margem aí operacional. Então hoje a gente vai falar sobre as possibilidades da semana, junto com algumas zonas que favorecem a configuração, tanto de compra como de venda dentro do gráfico do Bitcoin. Então, acompanhe esse vídeo. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Power Inc. Se você ainda não me conhece, chegou de paraquedas aqui, meu nome é Leandro Sander, eu faço parte do time da Power Inc. E minha ideia principal é te trazer algumas atualizações para que você consiga operar melhor os gráficos, saber aonde se posicionar e ter, de certa forma, alguma vantagem dentro das criptomoedas. O principal ponto que a gente vai tratar aqui são zonas importantes de preço, ou seja, onde você deve evitar ficar pensando em compras para não comprar tão caro, onde talvez seja mais interessante você comprar para comprar mais barato e ter um potencial upside, a fim de tirar risco e ter um lucro, ou até mesmo zonas onde você pode tentar fazer alguma venda descoberta, um short, e zonas onde você deve realizar talvez essas posições. Então a minha ideia principal é te trazer esse panorama aí no dia de hoje. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, atualizações como essas acontecem todos os inícios de semana, então segunda ou terça a gente está atualizando aqui, e eu te convido a se inscrever no nosso canal e também deixar teu like nesse vídeo, tá bom? Vamos diretamente ao ponto. O gráfico do Bitcoin se encontra nesse padrão aqui que a gente pode observar. A gente teve um topo majoritário aqui formado, a gente quebrou a estrutura de fundo, o preço agora está aparentemente em uma consolidação. Vou trazer para vocês algumas possibilidades que a gente pode estar conversando a respeito nesse nível, assim como a gente já tinha falado na live da última quarta-feira. Antes de a gente olhar para o gráfico diário, a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse gráfico que é o semanal. Está um pouco poluído, porque a gente tem algumas marcações importantes. Você pode perceber que a gente tinha uma semana, uma abertura da semana aqui, que já seria uma resistência. Essa resistência aqui foi completamente trucidada. Então agora a gente tem aqui o que antes era uma resistência, a gente tem como um suporte importante, tá, pessoal? Essa zona do 41.395 para mim é um ponto importante para a gente ficar atento ao preço, de forma a observar um suporte agora. Uma vez que este nível superior ainda assim é um nível de resistência. Então, compras acima de 43.200 se tornam um pouco mais arriscadas, tá? Por quê? Porque a gente está num nível um pouco mais alto e a gente pode, a partir desta barra assim, da semana anterior, construir uma pausa, ou seja, em todo esse movimento de alta a gente pode ter uma pausa de algumas barras trazendo o preço ou para o suporte aqui demarcado em 38.500, ou talvez para os 35.900, ou quiçá até mesmo os 34.150. Muitas pessoas perguntam, isso aqui pode ser uma barra ignorada, que é um padrão que a gente já comentou várias vezes? Sim, se ela tiver o rompimento da máxima sem a perda da mínima, ela pode ser encarada como uma barra ignorada. Isso vai fazer com que a gente comece a olhar de maneira um pouco mais otimista para uma projeção dessa estrutura. Se a gente pensar só em projetar essa barra aqui, a gente poderia projetar essa barra para tais níveis aqui em cima. Então eu vou até trazer para vocês aqui, pessoal, uma projeção bem objetiva aqui de uma ou duas vezes o risco, para que vocês tenham noção de aonde o preço pode testar, caso a gente tenha um padrão aqui de barra ignorada, né? O preço evolua acima, então talvez a gente pode observar o preço chegando talvez na faixa dos 47.700, testando até mesmo a faixa dos 52.100. Vale lembrar que essas zonas estão muito próximas de níveis de liquidez importantes, de gráficos maiores, então acho que sempre aqui são pontos para você ficar atento e evitar cair em uma armadilha, comprar tão alto. Então, se você for operar esse tipo de estrutura, você tem que deixar stops bem posicionados e levar até esses alvos realizando parciais para ficar protegido. Isso olhando um gráfico semanal. Na minha perspectiva, a gente ainda tem sim potencial para uma correção em níveis um pouco mais baixos, para que o preço ele crie essa estrutura mais calma, resfrie um pouco essa ganância que está sendo gerada no mundo cripto, e aí sim a gente prolongue a tendência de alta por mais tempo, tá bom? Não tem como a gente prever o futuro, mas essas são algumas possibilidades que a gente quer trazer para você. Agora, o que pode acontecer no gráfico diário e como você pode se posicionar? Eu vou falar agora a partir deste gráfico aqui. Vocês percebem que a gente já quebrou uma estrutura de um topo importante, ou seja, o preço já está negociando nesse range aqui. No dia de ontem, a gente estava negociando abaixo do volume normal negociado, que é essa zona em amarelo. Isso aqui é o
volume profile, né? Isso aqui é um plot de volume, a área de negociação majoritária é essa zona plotada em amarelo. Abaixo dela a gente está negociando com desconto, acima dela a gente está negociando, de certa forma, com um preço mais caro. O que isso faz com que os compradores e vendedores interajam, né? Como eles vão interagir com esses níveis? Normalmente eles vão tentar vender nessa linha vermelha e comprar abaixo dessa linha azul. Então esses níveis são pontos importantes. O que isso significa? Perceba que aqui a gente teve uma barra muito forte que gerou uma venda significativa. E ela é uma barra que, por sinal, vocês podem perceber que também tem um gap, tá bom? Então aqui eu tenho uma barra com uma sombra aqui plotada em vermelho, isso aqui é um gap de barra, isso aqui demonstra força. Mesmo com uma longa sombra inferior e um pavio importante, a gente tem sim uma barra com uma sombra de estrutura de preços que teve uma certa absorção, mas a gente teve a pressão vendedora e é normal que os vendedores voltem a tentar atuar, a defender essa estrutura de barra. Então sim, vendas nessa região de 43.200 podem ser sim uma abordagem válida. Como seria feita uma venda aqui? Uma venda talvez com stops acima dessas máximas ou até mesmo stops acima da barra, da máxima da barra que gerou o impulso, né, de baixa, com um possível alvo talvez de 2:1 no preenchimento desse gap, dessa barra aqui, que é uma barra que mostrou ser compradora, testando aí novamente o nível, né, do volume profile, que é a POC, que é um ponto de controle, onde normalmente os vendedores e os compradores entram em um consenso, então tem maior acúmulo de negócios aqui, seria aí um risco-retorno de 2:1. Seria um trade ok para ser feito buscando uma parcial e talvez até mesmo uma rotação total, fazendo com que o preço evoluísse para níveis um pouco mais baixos, talvez testando novamente os 40 mil. Por que é interessante a gente olhar dessa forma para uma possibilidade de venda scalp aqui? Porque a gente tem um custo baixo e a gente pode talvez ter um potencial mais alto, fazendo com que o preço até mesmo evolua para níveis bem mais baixos, fazendo com que esse simples scalp vire talvez até mesmo um swing. Mas, Leandro, e se o preço não reagir aqui? Bem, se você olhar tempos gráficos menores, ele já está reagindo. Uma das coisas que eu gosto bastante de conversar com o pessoal que me acompanha é o como o preço interage em níveis Fibonacci. Então, se você olhar esse topo com esse fundo, a gente já teve um teste no que eu chamo de Golden Pocket, tá? A faixa Premium aí para venda, ela está aqui em cima sim, na faixa dos 43.200, ela já foi testada. Então a zona dos 43.200, 43.300 é um nível, inclusive está plotado em amarelo, que já foi trabalhado algumas vezes, inclusive na nossa última live a gente também mostrou esse mesmo ponto aqui, que depois de ser trabalhado, mostrou uma forte defesa vendedora. Então assim, aqui é um ponto de defesa vendedora e deve ser evitado compras, ok? Mas se você é uma pessoa que só quer comprar o Bitcoin e só está pensando em longs, não está disposto a tentar uma venda short ou uma posição vendida nessa estrutura, o que você tem que olhar? Você deve olhar para níveis em que o preço deve mostrar uma reação. Então assim, galera, primeiro ponto, quais são zonas em que o preço aqui pode demonstrar reação? Bem, o primeiro é a principal zona de suporte que a gente tem plotado em azul, como você pode perceber aqui. A gente tem essas estruturas de topo, a zona da POC, né, um acúmulo de volume maior aqui de negociação, junto com esse fundo, essa estrutura de topo, fundo, topo, então uma zona onde foi bem trabalhada. É comum que zonas de bastante trabalho sejam polos de defesa, tanto de comprador quanto de vendedor. Então sim, se você busca uma posição comprada, talvez a estrutura que você deve buscar negociar esteja nesse sentido. Então você vai aguardar que o preço corrija até aqui embaixo, reative essa zona de preços com uma reação compradora, e nessa reação seja um fundo com fundo mais alto, seja um fundo duplo ou qualquer estrutura aí que demonstre força, né, uma longa sombra inferior, você pode estar tentando aí atuar nessa região para uma compra visando o alvo lá em cima em uma captura de stop, tá bom? O importante é você perceber que a gente tem essas duas possibilidades de maneira bem equilibradas. Uma vez que o preço já subiu demais, mas a tendência segue sendo de alta, a gente tem aquela sensação de que sim, você pode comprar os recuos buscando um novo movimento de alta, mas também você tem que ficar atento porque o preço em qualquer momento pode fazer uma correção em uma estrutura semanal. Então, galera, essas são algumas realidades que você deve ficar acompanhando. Eu
plotaria também para deixar aí marcado na tela o fundo ao topo deste nível, você vai perceber que a gente tem uma reação de 50% muito próxima a essa zona aqui da POC, né? Da estrutura de gap de barra, do nível de suporte, assim como a Golden Pocket um pouquinho mais baixa também. A abertura do nível de segunda-feira está por aqui, então também é um ponto de reação, mas eu particularmente, se desejar fazer uma compra, eu confesso para os amigos que eu não gostaria de ver o preço voltando de maneira muito profunda. Eu gostaria de ver ele pelo menos se apoiando ou nesse topo anterior que ele rompeu, que isso aqui foi uma quebra de estrutura, ou até mesmo nesse topinho mais alto aqui. Então, se o preço simplesmente vem para cá, captura esse fundo e já faz uma demonstração de força, talvez tenha um scalp long aqui. Caso o preço venha um pouco mais baixo, quebre aí mais uma vez um zigue-zague e teste esse nível, mais uma vez reforço para os amigos. Qualquer reação aqui, eu acho que tem um potencial de compra interessante. Assim como eu reforço para vocês que nesse momento não vejo como fazer alguma compra aqui, porque eu vejo mais potencial de talvez até mesmo um short scalp ou um swing, como eu comentei, com uma parcial, né? Eu não estou dizendo para você vender aqui e tentar buscar o fundo. Por quê? Porque pode não acontecer. Mas tentar fazer um tipo de venda, tirar o risco no meio do caminho, evoluir para níveis mais baixos, tentar buscar talvez o equilíbrio das barras, né? O preenchimento dos gaps, talvez até o alvo na captação de liquidez com a captação do stop dos comprados, seja uma boa opção aí para você negociar nessa semana. Eu espero ter ajudado vocês, meus amigos. Espero que você tenha gostado também desse vídeo. Hoje um pouco mais técnico, trazendo possibilidades para vocês com configurações válidas tanto para compra como na venda. E não te esquece, se tu gosta desse conteúdo, deixa teu like, se inscreva aqui no nosso canal. E se tu tem interesse em ter atualizações como essa de maneira um pouco mais frequente, sabe o que você tem que fazer? Vou te mostrar aqui agora. Então você tem que conhecer o nosso site. Aqui no nosso site você vai ter acesso tanto aos nossos serviços, como também a uma possibilidade de acessar um dos indicadores que nós criamos, o OnFire. Assim como também, se você for um cliente que deseja uma atenção maior e um cuidado exclusivo com sua carteira, com possibilidades, não só trazendo para você os melhores ativos que devem performar nesse ciclo, como também até mesmo uma gestão de portfólio, daí você deve entrar em contato com a gente através do Select. Eu espero ter ajudado vocês, meus amigos. Eu agradeço o teu tempo até aqui. Meu muito obrigado, meu forte abraço e ótimos trades. Boa semana a todos.